Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre tudo que aconteceu nessa terceira rodada da Premier League. Logo depois da vinheta. Vamos começar aqui por Chelsea e Fulham. Acertei o vencedor, mas foi um jogo estranho. O Chelsea jogou muito bem, mas o Fulham jogou muito bem. Olha aí que legal. Na verdade, o Fulham começou melhor que o Chelsea, tá? O Chelsea só foi fazer alguma coisa assim mais perigosa lá pro final do primeiro tempo. Aliás, Fulham marcou o primeiro gol do jogo, tá? Mas aí foi anulado. E ó, pra mim, tá? Eu escrevi esse roteiro no domingo. Pra mim, bizarro. Eu não anularia esse gol. E parece que a PGMOL, é isso? PGMOL. Parece que eles pediram desculpas, que não deveria ter anulado o gol, olha aí. Terceira rodada e o VAR já fazendo cagada, né? Mas enfim, gol anulado e Fulham frustrado. Nossa, e o Caicedo fez um corte dentro da área. Absurdo, tá? Acho que foi o Castanhe que ia finalizando pro gol. Absurdo. Mas aí deram 8 minutos de acréscimo e o Chelsea aproveitou. No escanteio, o João Pedro de novo de cabeça. Aliás, que fazem do João Pedro? Tá jogando demais. Aliás, eu acho que eu falei isso nos primeiros vídeos aqui do canal. Ele tava jogando demais já no Brighton, tá? Pra ser justo, ele já tava jogando demais. Então, só continuou. Encaixou perfeito no Chelsea. A fase é tão boa que ele ainda tirou uma em cima da linha pra evitar o gol do Fulham ali no segundo tempo. Tá jogando bem. É bom pra gente, né? Pra quem gosta da seleção e tal. Agora que ele foi convocado também. Tomara que ele continue essa fase aí na seleção também. O segundo gol veio de pênalti, o Enzo bateu bem e fez 2-0. Mas eu também achei o lance bizarro, porque foi pênalti, tá? Foi pênalti, o cara foi cruzar a bola e o zagueirão, braço estendido, cara, pênalti. O problema é, no mesmo lance, pra bola chegar no cara que cruzou a bola bateu na mão do João Pedro. Bom, não sei. Esse eu não sei se eu anularia, tá? Mas, enfim, gol do Chelsea. Estevão jogou bem de novo, tá, gente? Esse moleque, cara, eu não esperava que ele fosse dar certo tão rápido. Vi potencial, confesso, mas não esperava que fosse dar certo tão rápido assim. O moleque tá confiança, ó, aqui em cima, jogando muito. Também seleção. Mas, ó, o Fulham cai de cabeça erguida, tá? Jogaram muito e um gol do Chelsea duvidoso e o gol deles não merecia ter sido anulado. Então, eu acho que esse time vai dar trabalho ainda nessa Premier. Mas, como o Chelsea não tem nada a ver com isso, 2-0, segue o jogo. Wolves e Everton, errei rude nessa, tá? Achei que ia ser 1-1. 3-2 pro Everton e foi um jogo muito bom, tá? Bem movimentado, os dois times procurando ataque a todo instante. E o primeiro gol saiu logo aos 6 minutos com o Beto. Assistência de quem? Grealish. Cara, como foi bom ele ter saído do City, né? O City realmente deu aquela estragada no Grealish. Porque se você comparar o jeito que ele jogava no City com quando ele jogava no Villa, cara, parece dia e noite. É outro jogador. E parece que ele tá renascendo agora aí no Everton. Legal. Aos 20, o Wolves consegue o empate com o Hwang, pra variar, né? Sempre faz os golzinhos dele, né? Hwang. E foi uma boa jogada, tá? Um cruzamento rasteiro, assim, uma visão de jogo animal. Não sei se foi de propósito, quero acreditar que foi. Cruzamento meio rasteiro, assim, meia altura da direita, atravessando assim pela frente da zaga. Nossa, golaço do Hwang, golaço. E a trocação continuou. Os dois times, um atacando o outro o tempo todo, até que aos 32, numa ótima jogada do Grealish, de novo, iniciando a jogada, ele dá o passe pro Dewsbury Hall, que enfia a bola pro Ndiaye e 2-1 Everton. Segundo tempo começou com tudo, Everton em cima, já logo no primeiro minuto fez um gol impedido. E o jogo continuou movimentado. Até que aos 54, de novo com o passe do Grealish, um golaço do Dewsbury Hall, pegando de primeira a bola ali no ângulo, sem chance pro goleiro. Golaço. Pra fazer o 3-1 pro Everton, e aí o Everton ficou mais tranquilo no jogo, né? Aí aos 78, saiu o segundo gol dos Wolves, mais um cruzamento, só que dessa vez pela esquerda, e passou pela zaga inteira, até chegar no pé do Rodrigo Gomes, que apareceu de surpresa ali, pegou de primeira. Um bonito gol também. Ainda teve uma oportunidade para empatar o jogo no final, Wolves, mas foi isso. 3-2 Everton. Agora vamos para Tottenham e Bournemouth. Esse eu acertei o vencedor e vamos rir. Cara, eu falei que o Tottenham ia tomar um choque de realidade a qualquer momento e eu senti que seria nesse jogo do Bournemouth, porque o Bournemouth tá muito bem.
começou o campeonato muito bem. E no preview, eu até falei, né, que eu tava provavelmente exagerando no hype ali no Semenyo, mas, cara, jogou demais de novo. Só faltou acertar um pouquinho mais a pontaria, porque aí não seria 1-0 não, tá? O Bournemouth merecia ganhar esse jogo por pelo menos 3-0. Foi um massacre do Bournemouth, tá? Um massacre. Principalmente no segundo tempo. E eu falei do Semenyo e da pontaria, mas se não fosse o Vicário também, tá? Teria sido muito mais. O Vicário fez umas 2 ou 3 defesas ali muito boas, tá? Uma delas absurda. Do Semenyo, inclusive. E assim, eu não entendi por que o Tottenham jogou tão... Parecia um time assustado, sabe? Tava em casa, jogando contra um time pequeno pra médio ali. Time bom, tá? Muito arrumadinho, como eu tô defendendo aqui desde o começo da temporada. Mas, cara, cadê aquela coragem que o Tottenham teve contra o City? Não entendi, cara. Parece que voltou. O Tottenham voltou a ser o que era antes. E assim, pra ser justo, a primeira chegada perigosa do jogo foi do Tottenham, tá? Mas depois disso, foi domínio total do Bournemouth. Total. Tanto que logo aos 4 minutos, sai o gol do Bournemouth, né? Evanilson, olho nele. Bom jogador. Passe absurdo do Senesi. Aquele passe que dá prazer de ver, sabe? Profundidade pelas... Belo passe. A bola até desviou, inclusive, no zagueiro. Acho que foi... Não sei se foi no Romero. E aí encobriu o Vicário, que não tava esperando, né? Mais 1-0 Bournemouth. E assim, depois do gol, você espera que o Tottenham acorde. Só que não, o Bournemouth acordou. E parece que a cada 2 minutos, 4 minutos, o Bournemouth chegava. Sempre chegando com perigo. E aí teve bola na trave, teve gol perdido cara a cara. Acho que uns 2. Cara, tô falando, esse Bournemouth vai dar muito trabalho pra todos os times da Premier, tá? Fiquem ligados nesse time, que não é de hoje que eles estão jogando bem. Eles vêm jogando bem aí há umas 2 temporadas, tá? Aí bora pra United e Burnley. Gente, o que tá acontecendo com esse United? Meu Deus, hein, Amorim? Quase perdeu o emprego nesse fim de semana, tá? Eu acertei o vencedor, eu disse que seria 3-1 pro United, mas eu não achei que seria tão no sufoco, tá? Mas assim, vamos ser justos, de novo, é a marca aqui do canal, tá? Eu sou muito justo mesmo com os rivais. O United jogou muito melhor. O United cria bastante, só que eles perdem muito gol, gente. Muito gol. Eles finalizaram 26 vezes. Só 6 chutes no gol. É muito pouco. E cadê o Chesco? Não vai estrear? Brincadeiras à parte, além dos erros, né, em finalização, o Dubravka, goleiro do Bournemouth, fez defesas muito boas, tá? Goleiraço, inclusive. Aí, ó, tá aí um goleiro muito melhor do que os 2 que o United tem. Mas eles contrataram um goleiro, né? Bom, eu nunca tinha ouvido falar, tá? Lemen, vamos ver no que dá. Eu teria ido com força pra cima do Donnarumma, né? Ainda mais que eles precisam de goleiro. Mas não, o Donnarumma parece que foi pro City. Mas voltando aqui pro United. O primeiro gol foi um parto pra sair, tá? Foi um escanteio. A bola foi na cabeça do Casemiro, que cabeceou na trave. A bola voltou, bateu nas costas do goleiro, foi entrando, o Dubravka ainda tentou tirar, mas a bola entrou pelo sensor do relógio do juiz, deu lá, e 1-0. Ah, e pra piorar a sorte do United, parece que o Cunha sentiu uma lesão lá, saiu antes dos 30 minutos. Sei não, hein? Sei não. E o Cunha também estreou muito bem, né? Apesar de ter jogado mal contra o Grimsby na Copa da Liga. Mas, enfim, é um bom jogador e o United perde aí uma peça importante. Cara, aí aos 54, o Burnley chegou com mais perigo e conseguiu empatar o jogo. Gol do Lyle Foster. Nossa, um buraco na defesa. Onde estava esse buraco contra o Arsenal, né? Mas é diferente. Eu já disse isso, né? Os times se comportam diferente quando você tem um clássico. Quando você joga contra times menores, você não tem aquela mesma atenção que você tem quando você joga contra um Liverpool, contra um Arsenal, contra um City. É diferente. Então não dá pra exigir o mesmo nível de performance. É como eu digo, né? Futebol não é um esporte lógico. Muitas variáveis acontecem. Mas, logo em seguida, gol do United. Mbeumo, olha ele aí. Cruzamento do Dalot. Aliás, de novo, o Mbeumo é um jogadoraço. É um jogadoraço. Teve um lance ali no primeiro tempo que veio uma bola lançada, não lembro de quem, mas ele já domina cortando o zagueiro e bate. Cara, o Dubravka fez uma defesaça. Que jogador, tá? Que jogador. Aí aos 60 minutos teve um gol do Burnley, que foi anulado. E aqui outra polêmica do VAR, tá? Porque foi muito esquisito a anulação. Tudo bem, é impedimento, tem aquela tecnologia semiautomática,
a gente tem que acreditar na tecnologia, mas, cara, se vocês olharem... Eu vou tentar trazer a foto. Olha isso. Tá bizarro. É pelo braço. Enfim, esquisito. Mas, gol anulado. Só que aí, aos 67, gol do Burnley. E, como eu disse, tudo que o United fez certo contra o Arsenal aqui errou, tá? Nossa, acho que tinha 5 defensores ali no meio da área e sobrou pra um cara sozinho, no meio dos 5, pro cara fazer o gol. O cara do Burnley. Caramba, incrível. Mas aí, aos 96 dos acréscimos aí do segundo tempo, teve um pênalti pro United. E gol, Bruno Fernandes, 3-2 United. Então, acertei o vencedor, mas quase, hein? United. Olá, hein? Vamos tirar ponto dos grandes aí, pelo menos do Arsenal. Partimos para Sunderland e Brentford. Aqui eu cravei. Falei que ia ser 2-1 pro Saints e foi. Quase não foi, mas foi. 2-1 pro Sunderland e olha, jogando bem. O Brentford jogou melhor também. Mas olha a minha previsão para o Brentford na temporada se concretizando, hein? Tá complicada a situação. E assim, o jogo foi muito parelho. Os dois times se estudando muito ali no primeiro tempo. Quase não aconteceu nada no primeiro tempo. Só que a coisa mudou completamente de figura no segundo tempo. O Brentford perdeu um pênalti, inclusive, aos 58. Um dos pênaltis mais mal batidos que eu vi na minha vida. Aí depois disso, o Sunderland acordou. Começou a criar mais. Mas quem marcou primeiro foi o Brentford com o brasileiro, Igor Thiago. Pra falar a verdade, eu não conhecia, tá, gente? Desculpa. Mas é um 9 clássico. Grandalhão, brigador, fez o golzinho dele ali. E assim, como o gol foi aos 77, achei que não ia dar mais pro Sunderland. Só que os caras começaram a ir pra cima com tudo. Até que pênalti pro Sunderland, gol. E aí no finalzinho do jogo, aos 95, gol do Sunderland. O gol veio de um cruzamento da esquerda e o Isidore marcou de cabeça. Cara, foi muito emocionante, assim, de ver a torcida comemorar ali. A torcida é boa demais. A torcida do Sunderland é espetacular. E o Brentford que se cuide, tá? Tá bizarro ainda. Mas o Reece Nelson foi pra lá, né? Vamos ver se ele consegue ajudar o Brentford aí. Aí vamos pra Leeds e Newcastle. Aqui eu errei feio, 0-0. Apostei que o Newcastle ia fazer 2-0 no Leeds. Mas resultado excepcional pro Leeds. E olha, apesar do 0-0, até que foi um jogo movimentado, tá? O Lucas Perry fez algumas defesas ali. O Leeds também pressionou algumas vezes ali o Newcastle. E os dois times com várias chances que não concretizaram em finalização, sabe? Aquelas meias chances. Quando passa aquele cruzamento na frente do gol. Quando o cara dá aquele último passe muito forte. Mas, tipo, várias jogadas, sabe? Sendo criadas. O jogo foi interessante. Mas assim, se o Newcastle não acostumar logo com a perda do Isaac... Eu sei que eles contrataram um atacante aí, meio desconhecido. Vamos ver se vai dar certo. Mas a temporada vai ficar complicada pra eles, tá? Sem o Isaac, eles não fazem nada. Não sei como eles arrumaram lá os 2 gols contra o Liverpool. Enfim, é muita dificuldade pra finalizar no gol, sabe? Dito isso, o crédito total pro Leeds, tá? Que, olha, jogou com muita raça, jogou com muita vontade... Tudo bem, dentro de casa, mas, cara, é o tipo de resultado que tem que comemorar muito mesmo, tá? É contra o Newcastle, pô. Se você comparar a grana dos dois times, gente, sei lá, você pega acho que o Bruno Guimarães paga o salário de todo o time do Leeds. Não sei, eu tô falando besteira aqui. Mas, será que esse time consegue fugir do rebaixamento também? Sei não, hein? Tá mostrando bons sinais. Tudo bem, tomou aquele vareio do Arsenal, mas, gente, é no Emirates... É o Arsenal é vice-campeão da Premier League, não dava pra esperar outra coisa. Mas o time é interessante, tem jogadores interessantes. Eu nem sabia que o Calvert-Lewin tava lá, cara, o ex-Everton, né? Legal, quem sabe não ressurge aí a carreira dele. Vai ter mais oportunidade, né? Porque não acho que eles tenham nenhum 9 melhor do que o Calvert-Lewin. Mas interessante esse Leeds. Agora vamos para Brighton e City. Aqui eu errei o resultado de novo, falei que ia ser empate 2-2 e foi 2-1 pro Brighton. Então não vou reclamar. É menos um time para brigar pelo título com a gente ali. Só que, cara, eu esperava mais desse City. Aquele primeiro jogo realmente me enganou completamente, né? Que time desorganizado na zaga. Tudo bem, é só a terceira rodada e tal, mas não é só isso, tá? Não é só a desorganização na zaga. O time não tá funcionando. Tá estranho. E o Brighton já criou umas oportunidades boas ali no 0-0. O Haaland também, pra ser justo, perdeu uns gols ali que ele não costuma perder, mas o Haaland não precisa de muitas chances, né, pra fazer o gol e fez o primeiro gol. 1-0 pro City, num lance meio esquisito ali, o Marmoush meio que sem querer deixou a bola pra ele dentro da área, e dentro da área o Haaland é um monstro. 1-0. 100 jogos pro Haaland, 80 gols, e aí é mais um recorde pra ele. Ele é o jogador que mais marcou gols nos seus primeiros 100 jogos no campeonato inglês.
cara, não tem como negar, né? O cara é uma máquina. Segundo tempo, o jogo começou na mesma pegada, tá? Os dois times criando, mas o Brighton era mais perigoso, até que, aos 64, pênalti, gol do James Milner e que comemoração legal, né? Mais um, homenageando ali o Diogo Jota. Cara, que legal ver isso. Que classe do nosso tiozão da Premier, Milner incansável. Aos 70, teve um lance do Minté, do Brighton. Se fosse gol, era Puskás, tá? Ele deu uma caneta no cara vindo da direita pra esquerda, entrando na área, deu uma caneta, fingiu que ia chutar, o zagueiro parou, ele continuou e deu um chutaço que se entra, cara. Seria um golaço, assim, ia rivalizar o gol da rodada. Mas o gol da rodada vem já já. E assim, o Brighton melhor no segundo tempo, tá? Muito melhor do que o City. Aos 88, o Trafford fez uma defesa absurda ainda. Só que aí logo em seguida, aos 89, o Gruda fez um golaço, tá? Golaço, entrou na área, driblou zagueiro e goleiro pra empurrar pro gol. 2-1 Brighton. E eu não vou reclamar de ter errado essa previsão, tá? E é isso, mais uma derrota pro City. City em crise, hein? Aí vamos pra Forest e West Ham. Meu pior palpite de longe. Apostei que seria 2-0 pro Forest. Foi 3-0 pro West Ham. Essa eu não vi chegar, tá? Que paulada do West Ham. Fora de casa, jogando contra um time muito bom, que é o Forest, mas nesse jogo não deu nada certo, tá? Nada certo. O time tava bagunçado, o time tava esquisito. A defesa do Forest é muito boa e tava todo mundo batendo cabeça. Mas foi um jogão, tá? E em minha defesa, o West Ham tava péssimo, né? Um dos piores inícios ali do campeonato. Mas isso é Premier League, essa é a graça desse campeonato. Você pode perder pra qualquer um, ganhar de qualquer um. Premier League. Assim, jogo muito fraco, tá? Pelo menos no primeiro tempo. Só teve um chutaço do Paquetá ali aos 38, que o Celso fez uma defesa muito boa. Fora isso, não teve nada. E aí tudo aconteceu no segundo tempo. Os dois times começaram a criar mais oportunidades de gol, mas o West Ham foi melhor a maior parte do jogo, tá? E em menos de 10 minutos eles resolveram a partida. Com gols aos 84, 88 e 91. Olha que absurdo. O primeiro gol foi do Bowen, numa bagunça esquisitíssima do meio do Forest. Nossa, parecia a várzea. Aí o Summerville, que entrou muito bem, roubou a bola, deixou ali meio sem querer pro Bowen, e o Bowen de primeira, de esquerda, no cantinho. Bonito chute, sem chance pro goleiro. Logo em seguida, Summerville entrou na área, foi derrubado, pênalti. 2-0 West Ham, Paquetop. Seleção também, né? Boa fase do Lucas Paquetá, aliás. Tomara que continue na seleção, né? Vamos ver se ele mantém essa boa fase. E de novo, logo em seguida, aos 91, Callum Wilson, olha aí. Falei que o Newcastle tava precisando de um atacante. Venderam o Wilson pro West Ham, estão precisando dele agora, né? Mas cruzamento bom do Diouf, gol clássico de cabeça, 3-0 West Ham. Eu realmente não entendi esse jogo do Forest, time completamente bagunçado, e não esperava esse ressurgimento do West Ham agora. Vamos ver se eles conseguem manter, né? Mas não sei não. Aí, vamos para o jogo do Arsenal, né? Infelizmente errei minha previsão, falei que ia ser 2-0 pro Arsenal, foi 1-0 pro Liverpool, e assim, vamos lá. Se você é neutro, você não torce nem pro Liverpool, nem pro Arsenal, deve ter sido um jogo muito chato. Mas pra quem é torcedor, foi um jogo muito tenso, tá? Muito tenso. Apesar de nenhum dos dois times ter criado tanto, foi aquele jogo, sabe, de ameaça. Ameaça constante. Mas nenhuma chance clara de gol, assim. Foi um jogo muito travado, o Arsenal não deixou o Liverpool jogar, e nesse não deixar o Liverpool jogar, ele também acabou esquecendo de jogar, né? E pela escalação, deu pra ver que o Arteta foi pra fazer isso, travar o Liverpool, só que ele esqueceu que dava pra ganhar o jogo, pô. Isso foi o que mais me frustrou nessa partida, assim. Dava pra ganhar, e claro, o empate seria melhor? Óbvio que sim. Mas, cara, se a gente quer o título, a gente tem que ir pra cima. Não pode ficar com tática covarde só se protegendo. E assim, não aconteceu nada de muito interessante no jogo até os 88 com o gol do Szoboszlai. E que golaço! De falta do meio da rua, golaço, não tem nem o que dizer. E agora eles são o único time 100% no campeonato inglês. E ainda contrataram o Isaac, hein? Depois dá uma olhada lá no meu review do jogo, que aliás, gente, todo mundo que assistiu, muito, muito obrigado. Eu não esperava esse vídeo explodir do jeito que explodiu, tá? Valeu a todos os inscritos. Inclusive, eu tinha feito um vídeo agradecendo aos 20 inscritos semana passada. Gente, muito obrigado, de verdade. Se você não viu, vejam lá. Tem pontos positivos nesse time do Arsenal.
Mas, assim, muito obrigado de novo, tá, gente? Muito obrigado. Todos os inscritos, todo mundo tá assistindo, todo mundo tá curtindo, comentando, teve comentário pra caramba. Muito obrigado, gente. De verdade. Valeu demais. Aí vamos para o último jogo da partida, que foi Villa e Palace. Aston Villa e Crystal Palace. Gente, acertei o vencedor, só que assim, eu não esperava esse amasso. Não esperava esse amasso. Eu disse que seria 2-0 pro Palace, foi 3-0. E como esse time é bem arrumado, né? O Palace. Caramba! Incrível! O trabalho do técnico, Oliver Glasner, cara, que trabalho absurdo desse cara. Que trabalho absurdo. Muito bom. O time é muito bom. Mesmo perdendo o Eze. E como o Villa tá mal nessa temporada, gente. O que tá acontecendo? Eles até conseguiram manter, né, a espinha do time. Não perderam ninguém importante. O Dibu Martínez acabou ficando no time. Não deu certo. E parece que ele tinha concordado em ir pro United, que seria uma excelente contratação pro United. Mas acabou não dando certo lá por algum motivo que eu não sei. Mas, enfim, não perderam ninguém muito importante, só que não conseguiram reforçar, né? E aí que tá. Então, não sei o que esperar desse Villa nessa temporada. Mas isso é pra gente aproveitar e se vingar do Villa, porque a gente não tem ido bem contra o Villa, né? Vamos tentar se vingar nessa temporada, pô. E mesmo assim, mesmo o Villa não estando tão bem, eu não esperava esse vareio. De novo, não esperava esse vareio. Primeiro gol do Palace veio logo aos 20 minutos. Mateta! Cara, falei que ia sair gol dele, hein? Olha lá meu preview. Gol de pênalti, mas sempre tá marcando dele. E assim, o Villa até tentou, tá? Armou umas jogadas assim, mas de novo, igual na... Parece que eu tô me repetindo aqui. Tudo que eles tentaram, eles erraram. Assim como foi com o Brentford. Tudo que eles tentaram, erraram. Teve um lance que foi muito bom, que o Watkins saiu na cara do goleiro, assim, só que o goleiro fez uma defesaça. Mas só, assim, de perigo real, foi só isso. No segundo tempo, a história continuou, o Palace muito melhor, o Villa sem conseguir fazer muita coisa, até que aos 67, um golaço absurdo do Guerri. Que golaço. E que jogador também, né? Que jogadoraço é esse Guerri, zagueiraço, que graças a Deus não deu certo a transferência dele pro Liverpool. Porque senão, gente... Pelo amor de Deus. Eu já falei bem do Liverpool aqui, falei bem do Liverpool lá no meu review da partida contra o Arsenal. Gente, se tivesse conseguido o Guerri, que aliás, pra mim, o Guerri era pior do que o Isaac, porque ia arrumar a defesa, que tem sido o problema desse início de temporada pro Liverpool, né? Mas enfim, ele pegou um chute absurdo, clássico, assim, ó, curvado da esquerda pra direita, curvado lá no outro ângulo. Um absurdo de gol. Golaço. E aí, aos 77, cara, gol de arremesso lateral, mano. Olha o estado do Villa. Gol de arremesso lateral. A zaga vacilou, bola sobrou na cabeça do Sarr, meteu pro gol, ainda tirou onda ainda. Se jogou no chão lá, fingiu que tava machucado. O juiz chegou a chamar a maca. Achei isso absurdamente engraçado. Aí ele levantou, era fazer a parte da comemoração, saiu correndo. Mas é isso. 3-0 Palace. E é preocupante esse início do Villa. E foi tudo isso que aconteceu nessa terceira rodada. Rodada surpreendente, né? Alguns resultados muito surpreendentes. Outros nem tanto. E o pior que foi a derrota dos Gunners, né? Esse foi difícil de engolir. Agora é esperar a volta da Premier, que é no dia 13 de setembro. Porque entramos agora oficialmente na data FIFA, né? E como eu disse no meu review lá da partida de Liverpool e Arsenal, tomara que o Arsenal volte voando dessa pausa, gente. Porque agora a gente tem peça no elenco. A gente tem elenco, né? A gente tem banco, a gente tem muita opção de jogador agudo, muito mais jogador de defesa, pra variar, mas temos muita opção, muito talento no time. E a gente pode jogar muito mais do que a gente vem jogando. E eu tenho certeza que quando esse time encaixar, a gente vai meter medo nos times da Premier, tá? Eu acho. Além disso, tomara que os lesionados voltem, né? Eu vi que olha aí, o Gabriel Jesus voltou a treinar na grama. Já tá esquecido dele. Mas ele seria uma opção muito melhor do que o Martinelli tem sido. Tenho certeza. Aí mesmo nessa pausa eu tenho uns projetos aí pra lançar, tá? Eu preciso lançar o vídeo do Eze, preciso lançar o vídeo do Hincapié, que aliás, as pesquisas que eu tô fazendo aqui, já adianto que eu gostei da contratação. Então fica ligado aí. E aí, quantos resultados vocês acertaram nessa rodada? Acertaram algum em cheio? Nessa foi só um pra mim. Mas comenta aí. Não esquece de se inscrever, curte o vídeo. E compartilha aí com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? Vamos nessa e come on, you Gunner!